de estarmos nesse canal Boa Semente. Peço aos irmãos que, em nome de Jesus, nos ajude a compartilhar, irmãos, se inscrever nesse canal, para nós prosseguir e falar do amor do Senhor. E continuamos falando sobre a família. E hoje nós vamos falar sobre casais. Em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar a vitória. Nos ajude a estar aqui compartilhando também na palavra do Senhor que nós vamos ler, seguindo versículos por versículos, nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis, capítulo 2 e versículo 24, que diz assim: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. Lendo esse versículo, irmãos, para nós iniciarmos o que significa a família, para começarmos o marido e a mulher. Deixamos pai e mãe e vamos seguir a vida a dois, a qual a Bíblia diz que vai ser um corpo só, uma carne só, uma vida a conhecer um com o outro, para nós entendermos o que significa a vida a dois dentro de uma casa. Porque a palavra de Deus diz que são projeto de Deus, que surgiu do coração de Deus a vida do casal. Nós vamos ler aqui um exemplo maravilhoso que nos traz bastante edificação. Não há casamento perfeito, pois não existe casais perfeitos. Digamos que você não casou com a pessoa que sonhava, mas você poderá ter um bom casamento se estiver disposto a trabalhar nele. Sabendo que requer paciência, habilidade, tato, crescimento emocional, espiritual. Descubra as necessidades essenciais. Quais são essas palavras maravilhosas que fala conosco? Nós precisamos adquirir a paciência, nós precisamos adquirir a habilidade e o crescimento. Porque você vai passar a conhecer o teu esposo e teu esposo vai conhecer a esposa. Os costumes, talvez até os maus costumes, os bons costumes, o que gosta de comer, o que não gosta. Então, a esposa ela vai começar a ter aquela habilidade para cuidar do seu esposo. E o esposo também entender qual é o desejo que a esposa também ela requer. E assim você vai conhecendo um outro para viver a vida a dois. Nós podemos aqui, irmãos, começar a ler a palavra do Senhor. Os irmãos acompanhem comigo. O dever da esposa. Porque a esposa, ela é a dona do lar, né? Então, ela tem que ter mais habilidade para poder ela começar a agir. Começa por esse versículo na palavra do Senhor, que diz assim em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Já o início de um casamento já é muito importante. A esposa, ela ser sujeita, submissa ao esposo. Porque você vai conseguir ser aquela mulher tranquila, calma. Claro, primeiramente eu creio que tem
conhecimento da verdade, para nós ser instruída. Então, sem palavra, se teu esposo não serve a Deus, sem a palavra de você ficar falando todo dia, todo instante para ele, olha, você tem que ser assim, você tem que ser dessa maneira, você não pode ser desse jeito. Às vezes ele é um pouco ignorante, meio grosseiro nas palavras. Então você quer repreender seu esposo todo dia, e não se deve ser assim, porque a Bíblia está dizendo que a mulher é sujeita ao esposo, submissa, obediente, como a mulher que serve ao Senhor, nosso Deus. Então, sem palavra, você ganha o seu esposo para Jesus. Aquela irmã que tem um esposo que não são servos de Deus. Se os dois são servos de Deus, é bênção no lar. É maravilha. Por quê? É um trabalho divino do Espírito de Deus já desde o início do casamento. Mas se porventura não ocorre dessa forma, então sem palavra você ganha o seu esposo. Como? Com oração, com jejum, com seu testemunho. Você vai conquistar o teu esposo, que verdadeiramente você é uma serva de Deus. Então ele vai olhar para você, serás um espelho para ele espiritualmente falando. E claro, material, porque você vai ter aquela paciência de cuidar do teu esposo. E Deus então vai trabalhar tremendamente. Nós vamos ver aqui também, irmãos, aprender a confiar nas decisões tomadas pelo marido. É difícil às vezes, né, irmãos? Mas vamos prosseguir o conhecimento da palavra de Deus, que nos diz aqui em Efésios, capítulo 5, no 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Se nós somos, irmãos, uma mulher de Deus, aceitemos Cristo como Salvador da nossa alma, nós somos sujeitas ao Senhor. Então, nós temos aquele prazer de servir a Deus, de adorar a Deus, de estar na casa do Senhor, na obediência da sua palavra. Com certeza serás uma esposa obediente, uma esposa que tem temor a Deus. Da mesma forma, esse esposo, ele não vai ficar preocupado, porque ele sabe que ele tem uma esposa fiel a Deus. E ela é uma pessoa sujeita ao marido, porque ela já aprendeu de ser submissa a Deus. Então ela vai ser uma esposa obediente a Deus. Esse marido vai ficar feliz e com certeza ela vai aprender a confiar nas decisões tomadas pelo seu marido. Como assim? O marido toma uma decisão para fazer alguma coisa, uma compra, resolver algum assunto e entra em acordo. Então, nessa que entra em acordo, aqui está dizendo, aprender a confiar nas decisões tomadas pelo marido. Então, tudo é na oração. Deus vai fazendo a obra conforme aquela esposa entrega o seu esposo nas mãos do Senhor. A Bíblia chega a dizer que se a esposa é serva de Deus, seu esposo ele é abençoado, ele é uma bênção. Porque ele recebe bênção de Deus através da esposa que serve ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos ler também aqui, reconhecer e valorizar as boas qualidades do marido. Nós vamos ler em Coríntios, que se encontra em capítulo 13 e versículo 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Reconhecer a valorizar as qualidades do marido. Aqui está falando que o amor ele é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então, quando se trata desse amor, é amor dado por Deus. O amor divino, ele faz uma operação tão grande no coração do homem, da mulher, que nós estamos falando sobre a mulher, né? Sobre a esposa.
faz uma obra tão grande no coração da esposa que ela está sujeita a amar, a ser benigna, de ser uma pessoa do bem e não é invejosa. Ela não olha para o marido de outra mulher invejando aquele marido, não. Ela tem que amar o seu esposo. Ela tem que pedir para Deus que esse esposo ele venha a ser transformado por Deus. Ele vai ser um marido maravilhoso dentro do lar, um esposo amável, um esposo que ele venha trazer palavras que ajudem essa esposa a ser edificada, tanto material, espiritual, conjugal, sentimental. E esse amor não trata de leviandade. Ela é uma pessoa submissa ao esposo, como nós falamos, e ela respeita o seu esposo, para que tenha um lar abençoado por Deus. E não se soberbece, quer dizer, não entra soberba no seu coração, porque entrando a soberba, nós vemos pela palavra de Deus, os exemplos, que a soberba ela vem e estraga muita coisa. Porque através da soberba no coração, o inimigo vem e começa a lançar a seta maligna. Então, se nós não abrir espaço, brecha para o inimigo trabalhar, nós indo pela palavra de Deus, com certeza temos um lar abençoado pelo Senhor. Graças a Deus. Nós vamos ler também aqui, pedir perdão. É muito importante nós pedir perdão quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós falamos alguma coisa que não agrada, até o esposo, às vezes ele fica triste com uma palavra grosseira, que às vezes nós não somos perfeitos, como nós falamos aqui, não há casal perfeito, e não há também humanidade perfeita, só que nós falhamos, nós às vezes amanhecemos um pouco nervosa pela carne nossa, vamos dizer, pelo nosso gênio, às vezes nós dentro de nós já levanta a nervosa. Se nós não tiver aquele temperamento que nós demos lugar para Deus, o Senhor vir nos controlar, nós falamos palavra que ofende, palavras que entristecem o coração do esposo. Por que não? Isso é uma realidade. E aqui a palavra de Deus está fazendo nós lembrar que nós devemos pedir perdão. Nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 18 e 21, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então isto é a humanidade inteira. Nós devemos pedir perdão para todas as pessoas se nós magoarmos. Sempre se humilhar. E aqui está falando de nós, esposa. Se porventura, como eu disse, se nós magoamos, vamos pedir perdão. Vamos chegar ao marido, não tem que ter vergonha, dizer assim: olha, eu falei alguma coisa que não agradou a você, me perdoa. Porque ele perdoando, com certeza Deus perdoará. Não é assim que diz no Pai Nosso? Perdoar aquele que nos tem ofendido, para nós também receber o perdão de Deus. Então sempre nós pedir perdão, sempre se humilhar para alcançar a vitória de Deus. A esposa não se separe do marido. Nós vamos ler aqui em Coríntios. Louvado seja Deus. Capítulo 1 e versículo 7, no 10. Que diz assim: Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. 1 Coríntios
capítulo 7, e versículo 10. Todavia, aos casados, mando não eu. Aqui é Paulo falando. Mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Então aqui é um conselho divino que Paulo expressando sobre o casamento. Não tem que separar do marido. Às vezes uma briguinha qualquer, uma coisa qualquer, a pessoa já pensa em fazer as malas e ir embora. Isto não é agradável a Deus. Está dizendo aqui que não aparte do seu esposo. Tá com alguns problemas, né? Você vai lá e você pede perdão e começa os dois a entrar no acordo, para que venha a união novamente acontecer no meio do casal. Pois nós falamos que a palavra de Deus, ela nos diz que Deus, ele ajunta, ele não espalha. Então nós temos que meditar dentro da palavra do Senhor. Tudo tem conserto. Só não tem conserto quando nós não queremos. Quando nós achamos que não vamos ter esse conserto, então nós colocamos em nossa mente, não quero mais, não dá mais certo, e dá então brecha para o inimigo. Mas nós vamos continuar aqui falando agora do esposo, né? Falar um pouquinho do esposo, não só nossa parte, né, de esposa, mas vamos falar agora do marido. O esposo, ele deve também ter essa orientação maravilhosa do nosso Deus. Porque se ele quiser também ser abençoado, seu lar abençoado, ter uma vida abençoada, ele também tem que ser instruído pela palavra do Senhor. Vamos ler aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Pesado, né, irmãos? Porque para amar a esposa, tem que amar igual o Senhor Jesus amou a igreja, ama a sua noiva. Então o esposo está dizendo que vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então Jesus deu a vida pela igreja, pela noiva. Então você, marido, também tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não é pisar nela, não é maltratar ela, não é falar palavrões com imoralidade para sua esposa em qualquer lugar que você estiver. Falar algo para ela desagradável que deixa ela até sem rumo, de vergonha dos outros que estão ouvindo. Muito esposo ele faz dessa forma. Só que aqui a Bíblia instrui que você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Em parte da Bíblia nós não encontramos que Jesus desacatou a igreja, que Jesus desmoralizou a igreja. Não, o Senhor lhe repreende, ele castiga, porque ele ama. Se precisar de uma disciplina, o Senhor vai lá e nos disciplina, porque somos a noiva dele, somos a igreja. Então o Senhor vai lá e disciplina com a palavra, exortando a nós, para nós tomar o rumo de servo de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele deu a vida. Então se ele deu a vida, derramou o teu sangue por nós, nós também temos que obedecer ao nosso Cristo vivo. Então o marido não derramou sangue, que ele já pegou criado, não foi? Ele pegou criado, ele pegou já uma moça bonita, uma jovem bonita, para ele viver com ela. Ele não vai precisar mais de criar, mas para viver e amar, entendê-la, para que seja um casamento abençoado por Deus. Nós vamos ver também aqui, dar às opiniões da esposa o mesmo valor que dá às suas. Não é só o marido pensar nele,
mas ele tem também que pensar na esposa. Se ela gostou da ideia, se ela não gostou, então você vai ter que aceitar opiniões da sua esposa. Por isso que tem que ter dois para viver em acordo. Nós vamos ler aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, marido, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então tem que haver acordo, tem que estar ali unido, como nós já falamos sobre perdão, porque nós somos mulheres mais fracas. A esposa, ela é mais um vaso fraco, frágil. Então tem que dar honra, porque conhecemos a graça. Nós pertencemos a um poder maravilhoso que é a graça, e a graça, ela dá vida. A vida é de Cristo. Então o Senhor já nos deu essa oportunidade de nós ser herdeiros da graça do Senhor, para que as nossas orações não sejam impedidas. Se nós viverem em desacordo, marido e mulher, viver em desacordo, em briga, em contenda, em discussões, ciúme, inveja, em coisas terríveis dentro do lar, que não há acordo, maltratando, xingando com palavrões feios, então a pessoa fica triste, o coração fica magoado, triste, difícil de perdoar. Aí as orações não sobem até Deus. As orações ficam impedidas, porque não teve humilhação da parte nem da esposa nem do esposo. Então tem que ter a humilhação, perdoar um outro, para que o Senhor venha abençoar e a oração ela seja respondida pelo Senhor. Evitar falar da esposa na presença dos outros. Nós vamos ler aqui também, como que nós devemos se comportar diante das pessoas. Evitar falar da esposa na presença de outras pessoas. Vamos ler aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 5. Louvado seja Deus. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então nós temos uma vocação que fomos chamados para servo de Deus, servo do Senhor. Aceitemos a Cristo como Salvador, então vamos ser instruídos pela palavra. A partir do momento que nós recebemos aquela graça do Espírito de Deus, Deus fez a limpeza em nossa vida, tirou tudo que não prestava e colocou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele dá a direção, o que nós devemos fazer. Então aqui está dizendo, um só Senhor, nós adoramos um só Deus, um só Cristo e o Espírito Santo, uma só fé, um só batismo. Então nós temos uma fé que nós aceitemos a Cristo como Salvador da nossa alma. Então nós vivemos pela fé. Então se nós queremos um lar instruído pelo Espírito Santo, é um só Senhor. Então teve uma união daquele casal no Senhor. A sua fé, o seu batismo. Os dois têm o mesmo pensamento. Então não tem que estar falando da esposa para os outros. Essas coisas tem que evitar de estar falando, comentando o que acontece entre você e tua esposa para os outros. Os outros não vai resolver nada. Tem alguma coisa contra a esposa? Fala com ela. Entre em acordo com ela. E aí vai ser uma bênção, porque os dois vão pedir perdão para o outro, vão orar e o Espírito Santo vai descer e a graça de Deus vai repousar sobre as suas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Nós, irmãos, temos que observarmos grandes maravilhas pela palavra do Senhor. Se nós examinar, nós vamos aprender coisas maravilhosas e vamos ter um casal, uma família abençoada pelo Senhor, em nome de Cristo vivo. Nós vamos ler aqui em Mateus capítulo, louvado e engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus. Mateus capítulo
capítulo 6, e versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará vossas ofensas. Nós já lemos sobre perdão. Quando Pedro, eu nem expliquei sobre essa parte, quando Pedro ele falou com Jesus, Jesus disse o quê? Jesus disse para Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, perdoar. Então, o perdão, ela faz parte da nossa vida. Se nós não pedir o perdão, irmãos, é difícil nós caminharmos juntos. Não é fácil, mas o Senhor lhe dá vitória para todos que acreditarem em sua palavra. Nós vamos aqui, irmãos, ler mais na frente para os irmãos compreendermos que a nossa vida é muito importante para nós estarmos no amor, na união, diante dessa palavra tão gloriosa. Nós vamos ler aqui em 1 Coríntios. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos falar aqui do amor, amor familiar, o amor conjugal, almas, vidas, corações unidos, e não apenas corpos. É um amor realista, responsável e leal, baseado na confirmação mútua, envolvendo respeito, honra, dignidade, admiração pelo ser amado. Então, quando o namorado ele olha para uma namorada, ele olha o quê? Admiração, né? Ele admira. Que moça linda, que rapaz bonito. Então, causa admiração. E essa admiração, irmão, não pode terminar por qualquer briguinha, por qualquer situações difíceis. Tem que ter sempre essa dignidade pelo ser amado, pelo seu esposo, pela sua esposa. E nós vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, que diz assim: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Isto significa a oração. Nós somos separados na oração quando nós estamos orando a Deus. Estamos ligados ao trono da glória. Então, estamos ligados espiritualmente, ligados com Deus. Nós terminando ali a oração, una-se, para que Satanás não entre no meio de vós. Aí ele vai, se nós ficarmos orando, jejuando, como muitos fazem, né? Ora, jejuma e acha que tem que estar separado. Não, é errado. Tem que unir os dois, porque são casais. Se você abrir espaço, você vai abrir brecha para o inimigo entrar. Então aqui já está dizendo, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Nós temos que continuar junto, não separado. Amém? Que Jesus o abençoe os irmãos, que os casais possam entender pela palavra do Senhor. Nós estamos cada dia aqui, toda semana, instruindo pela palavra do Senhor sobre família. E o Senhor vai dar a grande vitória em cada vida. Nós vamos fazer uma oração em favor de vocês que são casais, em nome do Senhor. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, nesse momento de oração, Cristo vivo, aqui me encontro diante de Ti, pedindo perdão de todos os meus pecados, Senhor, de tudo aquilo que fiz diante da Tua presença que não lhe agradei.
mas que o Espírito Santo, meu Pai, vai ao encontro desses casais, meu Deus. Se porventura, Cristo amado, eles tiveram, Senhor, alguma coisa que não agradou o Senhor, alguma discussões, alguma contenda, Senhor, entre eles, que o Senhor repreenda pelo poder do teu sangue carmesim, colocando as tuas mãos divinas, as tuas mãos gloriosas, dando vigilância, Senhor, na oração, expulsando todo este mal da contenda, da porfia, da inveja, dos ciúmes, que tem feito muito casal entrar, Senhor, em brigas, meu Deus. Mas o sangue de Jesus garante vitória, para que eles venham a ser instruídos pela tua palavra, pelo teu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, Senhor. E que a graça do Espírito Santo repousa sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Se porventura tem minhas irmãs que servem ao Senhor e o esposo ainda não são servo de Deus, que o Senhor ajude elas com palavra, meu Deus, com obediência, com oração, o Espírito de Deus convencer esse homem, através do Espírito Santo, estar na tua presença também, aceitar o Senhor como Salvador da tua alma. Se tiver afastado, volte para Cristo e o Senhor confirmar a grande obra. Da mesma forma, Pai, aquela esposa que ainda não serve ao Senhor, que através do testemunho desse homem, desse marido, ele possa também conquistar através do Espírito Santo essa mulher, voltar para os caminhos do Senhor, aceitar a Cristo como Salvador. Meu Deus, é um trabalhar divino, é o Espírito Santo que opera a maravilha. Nós não podemos fazer nada se o Senhor não fizer. Meu Deus, tenha misericórdia, toma as famílias nas tuas mãos, operando maravilha, dando graça, dando entendimento, sabedoria, porque a tua palavra diz que a mulher sábia ela edifica, mas a tola derruba, Senhor. Pelo poder do Espírito Santo, nós sabemos, meu Pai, que lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, está escrito sobre a mulher, meu Pai, que ela tem que ser sábia para edificar o seu lar. Em nome de Jesus Cristo, estenda as tuas mãos e confirma, meu Pai, a grande vitória pelo sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, nós também clamamos em favor dos inscritos, Senhor, que tem nos ajudado nesse canal. Abençoa eles, dando vitória, tudo que eles precisam das tuas mãos, que o Senhor alcance com misericórdia, com o teu poder divino. Pai, é um pedido da minha alma e se atestou da tua resposta, que o Senhor é bom e tremendo e justo para dar a vitória a todas as pessoas que escutam, meu Pai, que nos ajuda, Senhor, nesse canal Boa Semente, para a tua glória. Faz maravilha em todas as pessoas, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco, até você que não é ainda um servo de Deus, mas está sendo instruído pela palavra do Senhor. Aprenda a instrução do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe o teu lar. A paz do Senhor Jesus Cristo.